Um novo ciclo de cortes na taxa básica de juros, a Selic acabou de começar e isso pode mudar completamente os próximos anos do mercado imobiliário. O Copom iniciou o corte da taxa de juros em agosto. De 13,75 foi para 13,25, um corte de 0,5% ao ano. Isso surpreendeu inclusive o mercado. Só que foram exatos 3 anos sem cortes da taxa de juros. Desde agosto de 2020, quando a taxa de juros estava em 2%, ela só voltou a cair a partir de agosto desse ano 2023. E já faz um ano, desde agosto de 2022, que ela está em 13,75, estabilizada nesse patamar. E historicamente essa foi uma das taxas mais altas nos últimos anos. Isso impacta completamente o mercado imobiliário porque desincentiva investidores e empreendedores a tomar risco, a empreender, a investir em imóveis e sim deixar o seu capital lá na renda fixa ganhando 1% ao mês tranquilo. Além do financiamento imobiliário ficar com taxa de juros mais alta, que para pessoas leigas que não conhecem o mercado acham que isso é um mau negócio e acabam não tomando crédito para fazer financiamento imobiliário. Mas como tudo que desce sobe, tudo que sobe desce, a taxa de juros começou finalmente a cair. Inclusive o mercado não descarta uma queda dessa taxa de juros mais acentuada nas próximas reuniões do Copom. E com esse ciclo de queda da taxa de juros, uma nova janela de oportunidade se abre no mercado imobiliário para quem deseja investir, para quem deseja empreender e construir seu patrimônio, proteger ele através de imóveis. E você sabe, né, que passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Então, se você não faz parte da manada, se você não é um Zé Ruela, que você entende os movimentos do mercado ou que vai entender nesse vídeo, você vai perceber que esse pode ser o momento ideal para você se posicionar no mercado imobiliário e garantir as melhores condições para você investir seu capital, para você empreender no mercado imobiliário. E é importante você entender o porquê que a taxa básica de juros subiu e por que ela vai cair nos próximos meses e como que isso vai impactar o mercado. A taxa básica de juros ela subiu para conter a inflação. A inflação basicamente é um aumento contínuo e generalizado de todos os preços de uma economia. Se nós olharmos a série histórica do Índice Nacional de Preço Consumidor Amplo, que mede a inflação, nós vamos ver aqui que em alguns momentos da história, lá desde 95, nós tivemos taxa de juros, taxa inflação acima de 2 dígitos. Foram poucos momentos na história, né? Ó, a gente teve em 95, em 22%, daí depois também ainda estava bem próximo isso em 96, depois em 2002 em 12,56%, também próximo ali na diminuição do ano seguinte, depois em 2015 10,67% e em 2021 10,06%. Então, ou seja, uma inflação extremamente alta e com isso a taxa básica de juros, a Selic, teve que aumentar para conseguir conter a inflação. Então foram alguns momentos da história, né? E por que será que aumentou a inflação tanto em 2021? Se nós olharmos lá a taxa básica de juros ali no início de 2020, antes da pandemia, ela estava diminuindo, chegando a 2%. Né? E o que aconteceu foi uma injeção de mais de 1 trilhão na economia do Brasil para segurar os impactos negativos da pandemia, ou seja, teve muito injeção de capital na economia e uma taxa de juros extremamente atrativa para contratação de dívidas, para financiamento, para investimento, para empreender no mercado. Então, onde já tinha fogo, né, com uma taxa básica de juros extremamente baixa, também teve uma gasolina, muita gasolina, que foi um derramamento de recursos na economia de mais de 1 trilhão de reais, e isso fez com que todo o preço da economia, todos os valores de todos os produtos, serviços, tudo aumentasse para conter a demanda que foi extremamente alta naquela época. E aí nós chegamos a um acumulado de 10,06% do IPCA em 2021 e aí a taxa Selic começa a subir ainda em 2021 para conter a inflação lá a partir de março de 2021 e mesmo assim o IPCA em 2022 foi acumulado de 5,79, mas já teve uma queda de quase 50%, né? E como o IPCA foi diminuindo mês após mês, agora em 2023, isso abriu precedentes para diminuição novamente, para afrouxar a taxa Selic, e por isso o Copom se sentiu confortável, né? Ele é feito justamente para isso, para conter a inflação, se sentiu confortável de diminuir, de iniciar a diminuição da taxa básica de juros, porque a inflação já foi contida. E você deve ter percebido ali no gráfico que existe então um ciclo de aumento e diminuição da taxa de juros para conter a inflação, que acontece isso de tempos em tempos. Quando a taxa básica de juros sobe, né, o investidor, o empreendedor, ele tem menos apetite a risco, tem menos incentivo para tomar risco e ele migra o seu capital então para renda fixa, para CDB, para títulos do Tesouro que estão pagando aí, no caso de hoje, 13, 14, 15, às vezes 17% ao ano, com um prazo aí de mais de 10 anos, né? Então,
isso tem menos investimentos em negócios, menos investimentos em imóveis, menos empreendedores construindo empreendimentos para venda, casas, menos pessoas comprando seu próprio imóvel, casa própria, ou construindo a casa própria. Então tem menos consumos, tem menos contratações de pessoas também. Com menor consumo, né, os preços tendem a cair ou ao menos se estabilizar, se manter no patamar atual. Se você por acaso sentiu no bolso a diminuição dos preços nos últimos meses, se você estiver fazendo alguma obra, alguma construção, ou mesmo em qualquer outro mercado, você sentiu uma diminuição ou uma estabilização dos preços? Da mesma forma, você estava fazendo obra lá em 2020, 2021, início de 2022, você deve ter sentido muita dificuldade em comprar materiais. De um dia para o outro estava aumentando o preço do aço, o preço do concreto, o preço do cobre, que estava extremamente caro, dos fios, né, da parte elétrica da sua residência, dos seus imóveis. Tudo estava aumentando muito porque tinha muita demanda e agora, como a demanda se estabilizou, se equilibrou, é isso aí, os preços se mantêm num patamar mais equilibrado. Bom, da mesma forma que tem um ciclo de aumento da taxa de juros, do aumento da inflação, diminuição da inflação para conter, né, a taxa de juros contém a inflação, também existe esse ciclo dentro do mercado imobiliário que são divididos em 4 fases. Tende a ser a cada 10 anos. Só que obviamente que a pandemia ela encurtou esse ciclo que seria um pouco mais longo, né? Então, nesses 4 períodos do ciclo do mercado imobiliário, a gente vai ter um momento de sobreoferta de imóveis, nós vamos ter um momento de recessão, nós vamos ter um momento de recuperação e nós vamos ter um momento de expansão do mercado imobiliário. Qual que você acha que está acontecendo nesse exato momento? É importante deixar claro para você que existe sim um ciclo do mercado imobiliário nacional, mas que existe um ciclo do mercado aí na sua região. Por exemplo, se você é de Goiânia, você está vivendo uma situação completamente diferente de uma região turística ou de uma região que está tendo um êxodo, né, de pessoas, uma emigração de pessoas daquela região. Então você vai ter situações diferentes em cada região do país, cada particularidade. O agronegócio está expandindo, tem outras regiões que estão sendo retraídas e com isso tem demandas, né, diferentes em cada lugar e também ofertas diferentes e por isso que tem esse mini ciclos do mercado imobiliário em cada região do país. Você viu ali que em 2015 nós tivemos uma inflação alta também de mais de 10%, mais de 2 dígitos e eu senti na pele como corretor de imóveis que eu era na época, né, que parecia que tinha bola de feno batendo aí nas ruas, não tinha ninguém comprando imóveis, a inflação estava no pico, né, estava pressionando muito a taxa básica de juros, a Selic, a aumentar e tirando incentivo de investimento. Isso aconteceu também no ano de 2021 para 2022, mas menos afetado do que foi lá em 2015, né? A pandemia também fez com que a taxa Selic, né, que estava a 2, né, fizesse com que ela fosse para 13,75, então adiantou essa fase de aumento da taxa básica de juros, adiantou também a retração do mercado imobiliário, mas agora já estabilizou isso, então nós tendemos agora a ter um novo momento de recuperação e expansão do mercado imobiliário, olhando pelo histórico, né, dos últimos anos. E como a taxa básica de juros já iniciou a diminuição e tende a fechar 2024 a 9%, então a 1 dígito, é importante deixar claro que isso pode surpreender todos nós, inclusive o próprio mercado. Do mesmo jeito que a taxa Selic saiu de 2 e foi para 13,75 em um curto espaço de tempo, pode ser que ela saia de 13,75 e vá para 8, para 9 em menos tempo do que o próprio Banco Central, do que o próprio Copom e o governo e a economia prevêem. E por óbvio, essa é uma diminuição lenta, ela não acontece de uma hora para outra, mas ela pode nos surpreender e se ela nos surpreender, é importante que você esteja preparado. Porque muita gente, a manada, pensa assim, não, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Quando a taxa básica de juros estiver a 9%, 8%, aí a taxa do financiamento imobiliário está mais interessante, aí sim eu vou comprar um imóvel. Aí você está comprando atrasado, fofinho, porque o valor do imóvel já vai ter aumentado. Por quê? Porque aumentou a demanda. Mais pessoas estão contratando financiamento, mais pessoas estão investindo no mercado imobiliário, automaticamente a oferta não vai acompanhar tão rápido a demanda, vai aumentar o valor dos imóveis e você vai conseguir sim uma taxa mais agradável, mais satisfatória do financiamento, só que você vai pagar 10, 20% a mais do imóvel que você vai comprar. E aí do que adianta? É exatamente isso que a manada faz. Você faz parte da manada? Se você não faz parte da manada, você tem que fazer exatamente o contrário. Agora que a taxa de juros começou a baixar, esse é exato momento onde você deve se posicionar no mercado, onde você deve
contrair um financiamento, comprar a casa própria, ou construir a casa própria, ou investir no mercado imobiliário, investir em imóveis da planta, construir casas para vender, comprar terrenos, porque este momento você já vê uma perspectiva de melhora no mercado imobiliário dentro de 15, 18, 24 meses. Existe um delay de 12 a 18 meses do mercado, desde o momento que começa a ter uma diminuição da taxa de juros, até realmente sentir isso no mercado. Então você vai se posicionar agora, para que lá na frente, quando o mercado estiver aquecido, você já esteja com o seu produto pronto ou você já esteja com o seu imóvel valorizando e assim você pode revender, seguir a vida ou mesmo fazer, se você for estar comprando a casa própria, você só vai fazer aqui uma portabilidade do teu financiamento com uma taxa de juros mais satisfatória. Isso é que investidor que constrói patrimônio, que entende o mercado, que entende o ciclo faz. O restante vai esperar para o final de 2024 para ir comprar o terreno, que daí se sente mais confortável, se sente mais confiante. Por quê? Porque já está na revista, já está no noticiário da TV, todo mundo está falando que o mercado imobiliário está bombando, aí essa pessoa vai lá e vai comprar o imóvel. Tá tudo bem, maravilha, só que ela vai comprar 10, 20, 30% mais caro do que ela compraria se fosse agora, no início da diminuição da taxa básica de juros. Eu sempre digo, o cavalo encilhado ele passa algumas vezes na nossa frente ao longo da vida, tá? Não é só uma vez. Cavalo encilhado só passa uma vez, isso é papo de vendedor para gerar aquela FOMO, né, o Fear of Missing Out, né, o medo de você perder uma oportunidade, mas o fato é que cavalo encilhado passa de tempos em tempos na sua frente. Pois bem, agora está passando um cavalo encilhado na sua frente, que é a diminuição da taxa de juros, um bom momento para você empreender, para você investir no mercado imobiliário, para você ter valorização nos próximos meses, próximos anos, já comprando o ativo a um valor mais em conta do que você vai pagar daqui 18, 24 meses. Por exemplo, eu estou comprando terrenos para construir empreendimentos para venda, para incorporar, para viabilizar casas e mesmo prédios. E é o que você deve fazer também, seja na incorporação, seja em qualquer outro ramo. Mas por acaso você não tem o conhecimento, a segurança para você investir ou empreender no mercado imobiliário, existe uma plataforma chamada CP, onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio com imóveis para você alcançar a sua liberdade financeira. Porque afinal, tão importante quanto você ganhar dinheiro é você proteger, e nada melhor do que fazer isso com imóveis. E essa plataforma te ensina do básico ao avançado a você investir no mercado imobiliário. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer parte dessa plataforma e aprender a investir da maneira correta no mercado imobiliário. Espero lá.